Oi galera, eu sou o Ralfa e hoje nós vamos falar de Nimona, que é um filme que ele aborda um assunto que eu queria falar aqui no canal há bastante tempo, que é a influência do ponto de vista do narrador nas histórias. Existe uma frase que ela é atribuída a George Orwell, autor de 1984 e Revolução dos Bichos, que diz: "A história é escrita pelos vencedores". Essa frase ela pode ser interpretada como dizendo que os vencedores não contam necessariamente a verdade, mas que eles impõem na história a sua visão dos acontecimentos de acordo com as suas intenções, mesmo que isso mascare a realidade. Mas por mais que essa frase tenha um viés mais histórico e político, e minha intenção nesse vídeo seja discutir como algumas histórias teriam outro ponto de vista se os protagonistas e narradores fossem diferentes, ela se encaixa perfeitamente nesse filme porque Nimona aborda tanto a história contada por um ponto de vista enviesado, quanto as influências que uma história manipulada pode ter em uma sociedade. E é muito interessante como a introdução do filme aborda isso como uma história épica de um monstro malvado que atacou um reino e a grande heroína Glority salvou o reino fazendo esse monstro virar a camisa de saudades eternas. E como, a partir disso, ela criou uma instituição para treinar uma força de cavaleiros de elite, algo que seria passado de geração em geração para protegerem o reino dos monstros que estão lá fora. Porque os monstros estão sempre à espreita. E 1000 anos depois desses acontecimentos, nós acompanhamos Ballister, o primeiro plebeu que vai ser consagrado como cavaleiro do reino graças à bondade da rainha. Uma decisão bem controversa e que gera uma discussão muito grande no reino. Eu não me sinto segura. Não era isso que a Glória queria. Uma discussão que expõe o quanto esse reino tem uma visão tão elitista que o fato de um plebeu ter a chance de se tornar cavaleiro se torna uma grande discussão na sociedade, mesmo que ele tenha sido treinado junto com outros herdeiros e mesmo assim ele sendo o melhor e mais esforçado da turma. O reino vai aceitar esse cavaleiro, mesmo ele não sendo herdeiro? Porém, no momento da consagração de Ballister, alguém havia trocado a espada dele por uma arma que acaba matando a rainha durante a cerimônia, transformando assim Ballister de herói do reino na pessoa mais odiada desde o monstro de Glority. Ninguém era tão odiado desde o monstro de Glória. Ele nunca devia ter virado cavaleiro. Porque não eram de nós e sentia ódio disso. E daí, a personagem que dá nome ao filme entra em ação. Nimona é uma jovem rebelde que tem como objetivo ser capanga de um vilão. E ela acaba vendo Ballister como uma oportunidade, já que ele está sendo perseguido por todos do reino. Pra tudo que seu coração cruel desejar, a sua comparsa tá bem aqui. Não preciso de um compadre. Todo vilão precisa. Até que ela descobre que, na verdade, o Ballister é inocente e fica decepcionada. Eu não sou um vilão, não. Não foi isso que eu pedia. Mas mesmo assim, ela resolve ajudar Ballister a limpar seu nome com um plano super elaborado. Esse é o plano! Eu dissolvo, caos, destruição, tananana, e a gente vem! Nesse meio tempo, nós descobrimos que, na verdade, Nimona é um ser transmorfo, ou seja, que ela pode se transformar em qualquer animal ou pessoa que ela quiser. O que acaba se tornando um dilema moral para Ballister, porque ele cresceu nesse sistema onde tudo que é diferente é considerado um monstro em potencial para destruir o reino. Você é uma menina que se transforma... Afinal, o que você é? Só que, como ela é a única pessoa que acredita nele e está disposta a ajudá-lo, mesmo que de um jeito extremamente caótico, eles acabam criando essa parceria. Durante a investigação, eles descobrem que a responsável por incriminar Ballister foi a diretora da instituição, porque ela era uma conservadora extremista que não concordava que os cavaleiros do reino fossem informados por plebeus. Deixar Ballister se tornar cavaleiro foi a primeira rachadura na muralha. E aí Ballister começa a perceber o quanto a sociedade foi manipulada pela instituição, amando o que foram ensinados a amar, odiando o que foram ensinados a odiar e a temer monstros hipotéticos que não eram vistos em 1000 anos. Pra que serve tudo isso? Pra proteger o reino. Ah, de vilões
vilões como você ou de monstros como eu? Só que mesmo tendo provas em vídeo, eles ainda são desacreditados pela diretora por conta de toda a manipulação que a instituição fez na sociedade. Ela é tão manipuladora que ela usou o Ambrosius, o cara com quem Ballister tinha um relacionamento antes de toda essa situação acontecer, pra minar a relação de Ballister com Nimona, pois segundo eles, Nimona é o monstro de Glority e estava usando o Ballister para continuar a destruição que não conseguiu fazer em 1000 anos atrás. É você? Aonde se arranjou isso? E enquanto Ballister está confrontando o Nimona, a instituição descobre o esconderijo deles e invade para prendê-los. Nimona consegue fugir, mas durante a fuga ela acaba chegando no poço, que é o ponto de partida da nossa história. E temos um flashback mostrando as lembranças de Nimona do quanto ela era sozinha, mesmo que ela mudasse de forma para se encaixar em diversos grupos de animais. Até que ela encontra uma menina brincando num poço e que a chama para brincar. Elas desenvolvem uma amizade tão forte que Nimona se sente segura para mostrar os seus poderes de transformação. E diferente de outros grupos de animais, a menina abraça a diferença de Nimona, fazendo com que a amizade dela se fortaleça ainda mais. Mas como a nossa diva não tem um minuto de paz, um dia elas estão brincando e Nimona está em forma de urso. E elas acabam rolando por uma ladeira, chegando na vila onde a menina mora. E os adultos ficam apavorados por acharem que o urso vai acabar machucando a menina. Mas, para acalmá-los, Nimona, que é o urso, se transforma de volta na garotinha que eles conheciam. Só que o povo da aldeia não se acalma. O povo da aldeia se assusta mais e tenta afastar Nimona de sua amiga com tochas, pás e outras ferramentas de roça. E para tentar escapar dessas investidas do povo da aldeia, Nimona vai trocando de forma entre vários animais, até que numa dessas transformações, ela tá transformada de urso novamente, e uma arrombada joga uma tocha nas costas do urso e a tocha quica nas costas dele e taca fogo no monte de feno que estava lá perto, causando um incêndio na vila. E enquanto as pessoas fogem, fica apenas Nimona e a sua amiga se olhando. E aí descobrimos que essa garotinha é Glority, a suposta guerreira que derrotou o monstro que tentou destruir o reino, quando na verdade as duas eram melhores amigas, mas por conta da pressão do povo da aldeia, Glority traiu a confiança da sua amiga e a culpou por todo o caos instaurado na aldeia depois que eles começaram a atacar Nimona por ela ser diferente. Tô notando que minha voz tá ficando meio esganiçada porque eu tô ficando meio irritado porque essa sociedade me irrita. E ao longo do filme nós vimos o quanto essa traição afetou Nimona, a identificação dela com a situação de renegado de Ballister, o constante incômodo com a palavra monstro, a dificuldade de se abrir sobre si mesma e sobre a sua história, além de, obviamente, a dificuldade de confiar em alguém depois que tudo aconteceu. E depois que essas lembranças vêm à tona, Nimona tem uma crise e ali sim ela acaba se tornando um monstro gigantesco. Mas não para se vingar do reino e destruir tudo, mas sim para acabar com seu próprio sofrimento. Eu não sei o que é mais assustador. Ver que esse reino inteiro quer enfiar uma espada no meu coração. Ou que às vezes eu quero que enfie mesmo. Porém, ela é atacada pelos cavaleiros, o que só piora a situação, tanto para Nimona quanto para o reino, porque vemos que boa parte da destruição é por conta dos ataques dos cavaleiros. E enquanto tudo isso acontece, Ballister percebe o erro que cometeu e vai atrás de Nimona para salvá-la dos cavaleiros e de si mesma. Eles têm um momento lindo onde Ballister se desculpa, fala que Nimona não está sozinha, isso faz com que ela volte à forma humana e os dois se abraçam. Tudo terminaria lindo aí se não fosse a arrombada da diretora, e mesmo Nimona controlada, ela ainda aponta uma arma super forte para o próprio reino. Só para reforçar, ela aponta uma arma para o reino para proteger o reino de um monstro que eles mesmos criaram. Como é que você pode ser tão idiota, tão burra, tão imbecil? Mas, ironicamente, Nimona se sacrifica para salvar o reino que tanto a hostilizou. E eu diria que Nimona aguentou muito e ainda foi simpática. Nimona se tornou um dos meus filmes preferidos pela maneira como ele desenvolve a história desse reino que foi construída em cima de mentiras. Ele retrata de maneira leve como as pessoas podem ser controladas por histórias manipuladas, como se construiu toda uma hierarquia a partir dessa história e a dificuldade que pode ser para as pessoas abandonarem esse status quo, mesmo que elas também sofram injustiças por conta desse modelo de sociedade.
A lição que eu tiro desse filme é um ditado muito conhecido que diz basicamente: existem 3 lados da história. O meu lado, o lado do outro e a verdade. E como eu aprendi no curso de linguagem audiovisual, nenhuma história contada tem um olhar neutro, por mais fiel que ela tente ser. A pessoa que conta a história tem experiências próprias, tem convicções próprias, e algumas dessas pessoas têm más intenções, que são coisas que afetam a história que está sendo contada e a maneira como ela está sendo contada. Então é importante sempre refletir e se questionar sobre até que ponto aquela história é verdade. Se fosse outra pessoa contando, nós teríamos outra opinião? E o quanto cada narrativa constrói os papéis de heróis e vilões em uma história.